Chegando, um pouquinho atrasado, mas chegando com mais uma live Mundo Ed, já pré-jogo aí, daqui a pouco a gente vai ter o Vascão jogando, tem bastante novidade, tem cara voltando aí, tá tendo reverse no Vasco, né? Já tá construindo o time, vamos falar de muita coisa, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, curtindo e fazendo sua pergunta aqui no chat. Boa noite, Edmundo, tudo bom, cara? Tudo bom, Gui? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no canal Mundo Ed. Eu gostaria de começar essa live falando exatamente do Andrei, né? Andrei Santos. Porque, cara, em momento algum ele saiu do Vasco, né? Ele não Verdade. chegou a jogar nenhuma partida com a camisa do Chelsea. Na verdade, foi uma venda precipitada. É claro que ele também não jogou esse início de ano, não fez a chamada pré-temporada, não jogou os principais jogos, porque ele estava nessa transição entre se apresentar ao Chelsea e se apresentar à seleção brasileira sub-20. Então, na verdade, não é um retorno, né? É uma continuação. Eu achei que foi muito benéfico para ele, porque ele não vai estranhar o ambiente, e acho que benéfico para o Vasco também, que ganha um jogador de muita qualidade, né? Embora ele só estará à disposição por 15 jogos, né? Porque tem aí. Isso se ele não for convocado para a seleção principal, porque eu entendo que o Ramon deve deixar um pouco a sua marca, né? Porque é uma nova. É uma nova. Como é que fala? Novo ciclo. A gente vai falar nova, uma nova não combina com um novo ciclo. Né? O erro foi meu, de concordância. É um novo ciclo da seleção brasileira, então não adianta ele convocar os mesmos. Né? Eu digo, vamos pelos goleiros. Não adianta ele levar o Ederson, o Alisson e o Everton. Não adianta. Ele tem que levar alguém diferente, alguém jovem. É claro que é um jogo difícil. Testar, né? É um jogo muito difícil, que é o jogo contra o Marrocos, lá em Tanger, né? Acho que é essa a cidade. É um jogo dificílimo, mas acho que ele tem que botar o dedo dele. É claro que tem alguns atletas que não vão poder ser convocados, tipo o Neymar, que está machucado, acho que não se recupera até lá. Daniel Alves não vai mesmo, por motivos óbvios. Tem o Gabriel Jesus também está machucado. Então, tem uma galerinha que já não vai ser convocado, mas eu acho que ele tem que botar o dedo dele. E o dedo dele passa pelos jovens, comandado por ele mesmo nesse pré-olímpico, né? Foi pré-mundial, né? Como é que fala o campeonato? Sub-20, Sul-Americano Sub-20. Sul-Americano Sub-20. Ele tem que levar alguns jogadores. E acho que o principal jogador, acho, né? Foi o Andrei Santos e o atacante do Atlético Paranaense, que é o. Puta, não sei. Eu sei quem é. É o Vitor Roque, não? Vitor Roque. Isso. Falando o nome não vinha. Uhum. Enfim, eu acho que ele tem que botar o dedo dele, e aí, se o Andrei Santos for convocado, aí perde mais um ou outro jogo desse período. Mas eu acho que é uma excelente contratação. Ele já tem um entrosamento com o Marlon Gomes. Eu acho que o Vasco vai ficar muito bem ali nesse setor de meio campo, né? E esse período sem essas peças, né? Sem o Marlon Gomes, sem o Andrés, foi muito importante para novas descobertas, né? As melhores dela, para mim, Rodrigo e Barrios, né? Fora Eric Marcos, que joga lá na frente, que é uma opção. Eu acho que o Vasco está montando um time forte, um time jovem, porém muito forte e competitivo. Aliás, é muito importante, já que você já começou a tocar no do Andrei Santos, vamos começar a entrar mais a fundo nesse assunto, né? Porque as informações, para mim, são ótimas e, assim, na minha opinião, foi uma negociação sensacional. A gente estava conversando aqui na última live, né, Edmundo? Falando sobre, pô, o Andrei Santos vai voltar, mas aí pediu compensação financeira para o Palmeiras para jogar 15 jogos só até junho e depois ir embora. O Vasco simplesmente conseguiu um empréstimo dele sem custo nenhum, né? Tem o custo que já tem que arcar, que é o de 30% da venda dele, que aí é de direito, ia ter que pagar ele vindo ou não. Sem custo nenhum, não vai pagar os salários, e
Inclusive, Edmundo, tem uma informação que a chance dele ficar até dezembro é muito grande, porque mesmo ele precisaria ser convocado para a seleção principal para conseguir a pontuação, e mesmo assim não é certeza dele conseguir o visto de trabalho. E o que acontece? O que é mais importante nisso tudo é que o Vasco ganha uma folga até julho para ficar procurando os jogadores camisa 5, ou seja, tem até julho para ficar olhando o mercado, esperando a oportunidade, não o desespero de um camisa 5 que estão procurando hoje. Dá para usar o Andrei, hoje o Andrei e o Jair, aliás, que dupla aí. Andrei, trio, né? Andrei, Jair, Marlon Gomes. Começa a ficar com um time forte o Vasco da Gama. E a chance dele ficar até dezembro é grande. Então é importante também falar, a gente sempre critica quando precisa criticar, mas o Paulo Brax foi bem nessa, né, Edmundo? É a típica negociação do perde-ganha, né? Tudo bem, vocês podem levá-lo, pode repatriá-lo o momento que vocês quiserem, mas para usar a minha vitrine aqui tem que ser de graça. Enfim, tem o perde-ganha. Eu não sei se de fato ele vai conseguir a pontuação necessária, também tem um gatilhozinho que a Liga Inglesa ela pode abrir uma exceção, ela não gosta de fazer, porque senão daqui a pouco todos os times estão reivindicando isso aí. Mas eu acho que para o Andrei jogar, mesmo que poucos jogos, são 12 jogos apenas do Campeonato Brasileiro, se ele jogar todos os jogos, né? Uhum. Eu acho que para ele vai ser uma experiência muito importante. E já entrando, eu sei que você vai me perguntar, na seara de escalação, eu mudaria o esquema. Você sabe que eu não gosto muito desse futebol posicional do 4-3-3. Então, eu faria um meio-campo com Rodrigo, Jair, Andrei e Marlon Gomes. Você teria vitalidade, capacidade técnica, e aí lá na frente, Pedro Raul e Peck, Pedro Raul e Eric Marcos, quem tivesse melhor, Figueiredo, Orediano. Olha que time interessantíssimo. No lado de pegada, no lado técnico, enfim, um time bem forte, montado aí pelo Maurício Barbieri, que me agrada, ele não se prende. O adversário é fraco, trem, vamos com 3 atacantes. O adversário é mais forte, Fluminense ou Botafogo, vamos numa composição um pouco mais defensiva para poder sair nos contra-ataques. E essa tática tem dado certo, porque os resultados foram positivos, com exceção do Fluminense, que o Vasco poderia ter ganho. Né? Também jogou bem, não foi um desastre, né, a derrota? Foi, não, muito pelo contrário, jogou uma ótima partida, na minha opinião. Pode ter o coração no meio, mas, na minha opinião, jogou até melhor que o Fluminense. Mas, no final, o Cano fez 2 gols, né? Dois belos gols, né? Um belo gol e um gol excepcional, até numa falha dos jogadores do Vasco. Quando eu falo falha, não é uma crítica, tá? É porque aconteceu mesmo. Né? Um erro de passe, e aí ele se aproveitou com toda a sua categoria e personalidade que ele tem, ele fez um golaço. Então, assim, eu acho que o Vasco começa a ter uma cara e um time forte, competitivo. Se isso vai mudar no meio, daqui a pouco, também pode. Eu estou aberto a tudo. Afinal de contas, foram com o Andrei, né? Se a gente entender que o Andrei é uma das contratações também, são 13 jogadores, só jogam 11. Então, alguém vai ter que ficar de fora, né? Alguém dos contratados, né? Principalmente porque nesse time que eu escalei, tem 3 jogadores que são remanescentes da temporada passada. Então, para mim é normal e eu estou gostando do que vejo e estou gostando dessa nova formação de time aí do Maurício Barbieri. Olha, e isso aqui é só uma opinião de um torcedor, tá? Eu não estou escalando o time, não, porque eu concordo que quem tem que escalar é o técnico, que vive o dia a dia e que conhece os jogadores mais de perto.